Muito bem, nós já vimos 3 eventos fundamentais para o período das origens. Nós já vimos sobre a criação, sobre a queda, sobre o dilúvio, e agora veremos o 4º grande evento importante do primeiro período, é o evento da Torre de Babel. O relato da Torre de Babel, ele está lá no capítulo 11 de Gênesis, é o último capítulo que nos fala sobre esse período aí, do período das origens. E aqui eu vou ler todo o relato, acompanhe comigo a leitura, tá? Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então aqui esse é o relato da Torre de Babel. Um detalhe muito importante, né? No capítulo 10, aparece um dos descendentes aqui de Cã, que é um tal de Nimrod. Versículo 8 do capítulo 10 diz: Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ora, aonde que foi a origem, né? Qual a localização, né, do movimento, toda a construção da Torre de Babel? Em Sinar. E talvez o grande personagem aqui, o que influenciou os homens a construir essa torre, foi Nimrod. Ele que talvez poderia ter sido o primeiro poderoso na terra ali que induziu, né, os homens a construírem essa torre, né? Mas qual foi a motivação? Vamos, né, construir uma cidade cujo topo chega até o céu e tornemos célebre o nosso nome, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, nosso nome será famoso, nós não seremos espalhados, certo? E com isso demonstraram rebeldia e orgulho e autossuficiência contra a ordem de Deus, tanto que ele deu para Adão, como as ordens que Deus dá para Noé. Sejam férteis, multiplicam-se, encham e subjuguem a terra, se espalhem por toda a terra. Não é para vocês ficarem tudo num cantinho só. E agora, desobedecendo uma ordem direta de Deus, nós não vamos nos espalhar. Nós vamos ficar todos juntos aqui e vamos fazer essa torre e vamos chegar até o céu. Mas a rebeldia ainda, né, a autossuficiência contra essa ordem de Deus, pode ser manifesta com os próprios materiais que eles usaram para construir a torre. Vamos fazer tijolos. Os tijolos vão servir de pedra e betume de argamassa. Se nós voltarmos ali no relato do dilúvio, né, o material que Noé usou para revestir a arca, para que impedisse que entrasse água dentro, era argamassa, era o piche. E o mesmo material eles estão usando para construir essa torre. Ou seja, olha o tamanho da rebeldia desses homens aqui. Vamos fazer uma torre de Babel. E ainda que Deus envie um dilúvio semelhante ao dilúvio que Noé, na época de Noé, nós não seremos destruídos, porque essa torre será grande, forte e vai ter piche e betume. A água não vai entrar por ela, né? Então, mas Deus havia dito já, né? Eu não vou mais fazer isso, né? Não vou mais destruir, né, a terra por meio de água, tá bom? Mas eles demonstraram essa rebeldia contra Deus. E ainda que Deus mande um dilúvio de novo, nós seremos poupados. Mas Deus, ele tem uma outra estratégia. Vamos lá, vamos confundir a língua deles, certo? Para que um não entenda o outro. E foi de fato o que aconteceu. Pararam de edificar, certo? Ali, porque um não entendia mais o que eu estava falando. E a partir de Sinar, de Babel, houve a dispersão, né, dos homens por toda a face da terra. E o que nós podemos ver aqui no mapa agora, né, é que a partir de Sinar, aonde que os descendentes de Noé foram habitar. Esses locais aí estão mais ali no capítulo 10 de Gênesis, tá bom? E é a partir do capítulo 10 de Gênesis que a gente sabe para onde foi
morar ou habitar os descendentes de Noé. Então nós vemos lá o filho de Noé, Jafé, ele vai lá para a região sul da Europa, tá bom? O Sem, ele fica ali mais, se concentra, né, na Mesopotâmia mesmo, tá bom? E os filhos de Cã, eles vão ali para o norte, né, do Oriente Médio, tá? Na Arábia, próprio território de Canaã, né? E o norte da África ali também. Então, por causa disso, voltando lá para a maldição de Noé, né? Por causa disso, né, que alguns justificavam a escravidão. Tá vendo? Os descendentes de Cã foram morar lá no Egito, no norte da África, ou seja, os africanos. Então, Deus amaldiçoou, né, Canaã, Cã, que ele ia ser servo de todos, mas não tem nada a ver, porque a maldição, como eu já disse, é destinada só para um dos filhos de Cã, que é Canaã, e nós sabemos que é a região que eles habitam ali, que vai ser ocupada futuramente pelo povo de Israel. Então, a partir da Torre de Babel, nós temos essa dispersão dos homens por toda a face da terra. Tá? E no final do capítulo 11, nós temos ali uma descendência, uma linha genealógica, tá? Que vai estar do lado aí mostrando para vocês. É uma linha genealógica a partir de Adão, né, que a gente vai traçar aqui, né? Ou a partir de Sem, na verdade, né? E com isso, a gente já começa a introduzir o segundo período do Antigo Testamento, que é o período dos patriarcas, né? Então nós temos ali, né, essa linha genealógica, né? Adão, né? Adão ele tem 3 filhos, Caim, Abel e Sete, ok? O que está em vermelho é a linhagem que vai chegar até Jacó. Né? Caim mata Abel, Abel morre, né? E Caim forma a sua própria genealogia ali. Mas Deus dá um filho no lugar de Abel, que é o nome de Sete, certo? Sete, ele tem vários filhos aqui, não coloquei todos, mas temos ali Enos, temos ali o próprio Enoque, temos Matusalém, tá? E chega até Noé. Noé, ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, toda a família dele que foi poupada do dilúvio. Tá? Gênesis 10, nós temos as descendências de Sem, Cã e Jafé. Nós temos a descendência de Cã, Sem e Jafé, traçadas ali. De Cã, a gente vê lá, por exemplo, o próprio Nimrod, enfim. Mas de Sem, né, que é o capítulo 11 de Gênesis, nós temos lá todos os filhos que Sem gerou. Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, né? Então a gente chega aqui em Naor. Né? Naor, ele gera um filho chamado Terá. Terá gera um filho chamado Abrão, ok? Abrão. Então, Abrão, ele é o personagem que está encerrando o período das origens e que vai iniciar o período dos patriarcas, ok? Então, Abrão, esse é o personagem. Depois ele vai ter um filho chamado Isaac, certo? Isaac tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó ele vai ter os 12 filhos, que dali vem todos os patriarcas, né? Os que dá nome para as tribos de Israel. Então, com Gênesis 11, ele fecha o período das origens e já introduz o período dos patriarcas. Então esse é o nosso primeiro período de todo o Antigo Testamento, o período das origens, que, como está aí do lado, a gente pode resumir em 4 grandes eventos, 4 importantes eventos, que é a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. E nós já vimos todos esses 4 eventos e os personagens que se destacam dentro desse período. E o livro da Bíblia que fala sobre esse período é Gênesis 1 até Gênesis 11. Então espero que com certeza, né, algumas dúvidas curiosidades foram sanadas, tá? Mas talvez muitas outras tenham surgido a partir desses estudos. Algumas talvez não foram sanadas, tá? Mas lembrando que esse aqui é um curso de panorama do Antigo Testamento, é uma introdução, você dando uma olhada por cima para que você possa entender a cronologia de todo o Antigo Testamento. Em qualquer momento que você tem suas dúvidas, você pode colocar em algum lugar aí, tá? Comentar, mandar, você que faz parte da comunidade, você tem um acesso direto a mim, você pode perguntar ali, e vai ser um grande, enorme prazer poder tirar essas dúvidas aí. A gente pode até marcar, de repente, encontros ali para poder fazer isso também, ok? Espero que você esteja gostando e vamos continuar para o próximo período agora, o período dos patriarcas.